Falando, gente, desse cenário, de Copom também, quem repercute para a gente esses dados é o Rafael Rondinelli, economista da MAG Investimentos. Rafael, bem-vindo aqui no Money, uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. É um prazer estar aqui no Money com vocês. Boa tarde a todos. Prazer é nosso em te receber. Eu quero muito saber a sua percepção diante desse cenário que a gente está acompanhando. Como é que você acredita que veio essa ata do Copom? Foi uma ata que veio um pouco mais dura do que estava previsto? Como é que você está avaliando? Bom, na nossa visão aqui, a gente avaliou a ata com um tom neutro em relação ao comunicado divulgado logo depois da reunião na semana passada, né? A ata, assim, o comunicado trouxe elementos mais duros, né, mais rocks, mas também trouxe alguns elementos que podem ser interpretados como mais dovish aí. No caso de elementos mais dovish, né, vou começar assim, o Banco Central ele falou da atividade econômica e da desaceleração que a gente observou na divulgação do PIB do quarto trimestre do ano passado. E ele creditou essa desaceleração à política monetária contracionista que está em vigor aí há bastante tempo no país. Então, ele mostrou bastante confiança, né, com a capacidade que a política monetária teve em trazer a atividade, trazer algum arrefecimento para a atividade econômica, né? Esse teria sido aí um elemento um pouco mais dovish, né? Ele concordando e entendendo e trazendo uma confiança para esse processo de arrefecimento da atividade mediante a taxa de juros elevada. Seguindo em frente, o Copom trouxe alguns outros elementos, de certa forma considerados aí mais dovish, e um deles foi, de certa forma, uma interpretação um pouco minimizando, né, o aspecto da guerra, né? Ele, de fato, trouxe as preocupações que a guerra colocou no cenário de inflação, trouxe o fato da incerteza da duração da guerra também pesar isso, principalmente nas expectativas de inflação à frente, e isso tudo parecia que ia trazer principalmente uma projeção de inflação por horizonte relevante mais forte, né, ou acima do que o Banco Central trouxe. Esse foi um dos pontos que o mercado ficou um pouco em dúvida na semana passada. O Banco Central tem uma projeção um pouco abaixo do mercado no horizonte relevante, e hoje, de certa forma, ele não sanou essa dúvida, pelo menos na nossa interpretação aqui. Fato que o dólar está mais apreciado, mas o cenário de guerra ele é bem mais incerto do que o que talvez o Banco Central colocou aí na sua percepção na ata do Copom divulgada hoje. Em relação, acho que aí o principal, né, o Banco Central ele também creditou ao processo de desinflação em curso à política monetária contracionista que ele manteve aí durante todo esse tempo. Então, também demonstrou aí alguma confiança no processo de desinflação mediante a política monetária. Porém, na análise de inflação, ele mudou todos os verbos que ele utilizava. Ele utilizava até nas últimas comunicações que a inflação vinha num processo de desinflação e tudo mais, e agora ele colocou esses verbos no passado. Então, ele demonstra menos confiança no processo, ou na continuidade desse processo de desinflação à frente, o que é, de certa forma, considerado aí um recado um pouco mais duro na ata. Perfeito. E já aproveito para entender também, diante desse cenário que a gente está acompanhando, existiu uma percepção, eu queria entender se você acredita que a gente está mais preocupado nesse momento com o cenário de inflação agora, com o cenário de juros, como é que você está entendendo o nosso cenário atual? Porque existiu uma expectativa, e lembro da última reunião, de janeiro especificamente, o guidance deixou muito claro que existiria um corte de juros. Diante da guerra, muitas dúvidas surgiram até se realmente existiria um corte, Rafael. E aí queria entender muito a sua percepção e a percepção de vocês diante desse cenário, lendo inclusive essa ata, aparentemente qual que é a principal preocupação do Copom agora? Ainda é a inflação especificamente? Sim, acho que a principal preocupação do Copom é não só a inflação, mas as expectativas de inflação, que tiveram uma deterioração adicional, né, nas últimas divulgações do Focus. O Copom reforçou isso na ata, falando que expectativas desancoradas trazem uma piora, né, uma situação mais difícil no processo de desinflação à frente, e ele demonstrou uma preocupação a mais com isso, dado que o efeito da guerra já bateu nas expectativas de inflação para esse ano, né? Então, isso, de fato, acho que hoje
é a principal preocupação do Copom, mas ele trouxe outros elementos de preocupação bastante relevantes ali no comunicado, como um parágrafo relacionado ao fiscal e políticas fiscais expansionistas que acabam reduzindo o efeito da política monetária contracionista e exigindo uma política monetária com uma taxa de juros mais alta por mais tempo para poder atingir os objetivos de trazer a inflação para a meta. Então, hoje, a preocupação parece sim ser mais com a inflação, mas, de fato, o Banco Central também mostrou uma preocupação ali com um fiscal potencialmente mais frouxo, dificultando todo o processo de trazer a inflação para a meta. E aí, falando sobre o ciclo de juros especificamente, a gente viu o Copom deixando claro que vai ser necessária uma restrição monetária maior. A gente tem uma projeção do Boletim Focus hoje de que a Selic fica em torno de 12,5% nesse ano. Subiu de novo nessa semana. Como é que você enxerga diante desse recado deixado também na ata do Copom? O que esperar diante desse cenário? Talvez não caia para 12,5%, talvez fique em torno aí desses 14 e pouco. Como é que você está enxergando esse cenário depois desse recado? Vamos lá. O cenário está muito binário, né, em relação ao que está acontecendo no cenário externo com a guerra e em relação ao cenário interno de uma atividade que está demonstrando um arrefecimento, ou pelo menos vem demonstrando um arrefecimento mais claro, enquanto o cenário externo está trazendo um choque de preços de energia que pode, de fato, né, bagunçar não só a inflação aqui no Brasil, mas também a inflação dos países desenvolvidos e a própria política monetária dos países desenvolvidos, né? Qualquer necessidade que os Estados Unidos, Europa, enfim, os países desenvolvidos tenham de aumentar os juros, com certeza vai impactar negativamente o nosso ciclo de afrouxamento monetário aqui no Brasil. A nossa leitura é que a taxa de juros estava em 15%, agora em 14,75%, é uma taxa de juros extremamente elevada para o nível de inflação que a gente tem. A gente está aí com o juros real mais alto do mundo e bem mais elevado do que o segundo país, então é uma taxa de juros que aguenta bastante desaforo. Então, na nossa visão, apesar desse cenário muito conturbado, a gente entende que temos chance aí de chegar, sim, a 12,5% de Selic no final do ano. Mas, dado a comunicação do Copom e dado esse cenário externo, né, a gente entende que hoje o cenário externo é o que está balizando mais, né, as expectativas de inflação, o comportamento dos mercados de capitais no Brasil e ao redor do mundo, e isso vem se sobrepondo ao próprio processo de arrefecimento da atividade interna e de uma desinflação aqui no Brasil. Então, vai depender muito da situação da guerra, sem dúvida nenhuma, para a gente poder entender até que ponto a gente vai chegar. Mas hoje, a gente entende que tem espaço para chegar em 12,5%, e isso ainda manteria a taxa de juros em um patamar restritivo, mas entendemos que o risco é altista em relação a essa projeção de 12,5%. Perfeito. Você citou a questão do fiscal especificamente. A gente pode falar que hoje o principal risco é a questão externa ou a questão fiscal ainda preocupa nesse nível, na comparação aí com a questão com o cenário externo, levando em consideração essa volatilidade de tudo que está acontecendo, a gente precisa ficar acompanhando tudo que acontece ainda dia após dia. A gente tem visto o próprio Copom falar que está ainda dependendo de dados, que vai ficar dependendo de dados, e não só isso, diante desse cenário externo também, mas queria entender mais sobre essas preocupações do Copom especificamente, para além desse cenário então de guerra, esse cenário fiscal, são comparáveis no sentido de preocupação com o Copom? Sim, eles são comparáveis, mas eu acho que cada um atuando sobre um prazo diferente, né? A guerra atuando muito mais forte nesse curto prazo e na expectativa de uma Selic para esse ano, especificamente falando, né? A história nos diz que essas guerras no Oriente Médio duram aí cerca de 6 a 7 semanas, não estou falando que é isso que vai durar, mas eu quero dizer que são situações conjunturais e não são situações estruturais. Já a situação fiscal brasileira é uma situação mais estrutural. A gente vive um déficit fiscal relevante aqui no Brasil já há muito tempo e que é algo que faz com que a gente tenha uma necessidade de manter essa taxa de juros em um patamar mais elevado. Então, quanto mais tempo a gente passa sem resolver o fiscal, sem fazer reformas que tragam o nosso resultado primário para ou neutro ou, obviamente, o patamar de superávit, que é o que a gente deseja, a gente mantém uma Selic necessariamente mais alta, né? Uma taxa de juros neutra brasileira mais alta. Então, a guerra é um ponto que deve impactar muito mais diretamente a política monetária desse ano e até o final do ano, mas a política fiscal como um todo, quanto mais tempo o Brasil não faz reformas e quanto mais a gente se mantém numa política de desenvolvimento econômico baseada em política fiscal expansionista, a nossa taxa de juros vai ter que se manter mais elevada, dado um juros neutro que é mais alto.
Perfeito. Rafael Rondinelli, economista da MAG Investimentos, obrigada mais uma vez pela conversa aqui e volte mais vezes para conversar com a gente, viu? Com certeza. Obrigado a você, obrigado a todos que nos assistem e até a próxima. Obrigada, até a próxima.